Se você clicou nesse vídeo é porque você se considera uma pessoa ambiciosa. Mas eu quero te desafiar a pensar em algumas coisas. Do que adianta toda essa ambição se ela não sai do papel? Não se engane, não é motivação que te falta. Sabe o que falta? Um método. Nesse vídeo eu quero te mostrar como é que você transforma essas ideias grandes em ações mais simples e mais consistentes. E sabe o melhor de tudo? No seu ritmo. A maior diferença que existe entre quem deseja muito e quem tem é a capacidade de agir. Mesmo quando tudo que a gente quer é ficar parado, sabe? Deitado, em berço esplêndido, bem tranquilinho. Poxa, eu não vou julgar você, eu também passo por isso. Direto, todo dia. A gente precisa desse método para conseguir saber o que fazer depois daqui, né? Porque o nosso cérebro, ele tem dificuldade de enxergar o longo prazo. Isso é conhecido pela ciência. No entanto, nós temos a capacidade de atrasar essas recompensas. E é por isso que a gente, de uma certa maneira, conseguimos, por exemplo, investir dinheiro pensando lá no rendimento do juro composto, né, em longo prazo. A ambição, ela é uma coisa incrível. É ela que faz a gente sonhar alto, imaginar uma vida melhor, querer uma coisa mais grandiosa. Ai, mas e a preguiça? Ai, essa preguiça todo mundo tem. E sabe o que é mais curioso? Isso não é sobre o fato de você ser uma pessoa fraca, nem nada disso. É sobre como o nosso cérebro é programado para economizar energia. Infelizmente. Pode culpar a evolução. Ele sempre vai querer o caminho mais fácil. E eu posso te dar um spoiler da solução? Não é culpar esse problema. É aprender a lidar com isso. O nosso cérebro, ele funciona num esquema de curto prazo. Ele quer prazer agora, não depois. É por isso que fazer qualquer outra coisa que não seja iniciar o projeto que a gente sabe que vai dar trabalho parece muito mais interessante. Traduzindo para o mundo moderno, é por isso que rolar o feed do Instagram é muito mais interessante do que iniciar um projeto que você tanto quer para mudar a realidade da sua família, por exemplo. Pequenas vitórias e recompensas mais rápidas podem ajudar nisso. Por isso que eu falo muito sobre o tal do começar pequeno, né? Quando a gente quebra um objetivo grande em passos menores e comemora a cada passo cumprido, o nosso cérebro vai entendendo que aquilo é a nossa recompensa. Entende? Essa é uma das maneiras práticas, científicas, de lidar com esse problema evolutivo que a gente tem. Tá, mas como que eu crio hábitos que respeitem a minha preguiça, mas que continuem me fazendo evoluir? Ah, eu vou falar uma coisa muito surpreendente, tá? Aqui. Você não precisa começar com alguma coisa gigante. Se você quer ser mais produtivo, que tal você, sei lá, setar um alarme na sua mesa de trabalho de 10 minutos de foco? Se você quer se exercitar mais, dá uma volta no quarteirão por dia, depois da janta. A ciência chama isso de margem mínima de esforço. Se você começar pequeno, a chance de você construir uma consistência maior, ela é elevada à 10ª potência, entende? O segredo não tá no quanto você faz, mas a frequência que você faz. Deixa eu te falar uma coisa. A gente confunde motivação com entusiasmo. Motivação é você ter um motivo para fazer algo, um motivo claro. E é por isso que eu sempre pego no pé para que a gente entenda quais são os nossos valores de vida. Quais são os valores que baseiam as minhas decisões. Eles são tipo uma bússola. O entusiasmo, ele vai e vem. Sabe? Tem dia que a gente acorda, perfeito. Super animado para fazer as coisas acontecerem. Mas isso vai ser, sei lá, 10% dos dias. Mas se você tiver clareza do motivo pelo qual você faz o que você faz, daí você tem um tesouro na sua mão, entende? A verdade é que a gente depender também apenas dessa motivação, né? Porque tem dias que, poxa, aí eu vou ter menos força para lutar por aquilo que eu desejo. Depender apenas disso não é interessante. A gente precisa entender que quanto mais pragmáticos nós formos, mais domínio a gente tem sobre as nossas ações, os nossos comportamentos. Por isso que não dependa apenas desse entusiasmo, dessa motivação, né, para agir. Você tem que criar sistemas que funcionem
todos os dias, mesmo naqueles dias que você não tá com tanta vontade de lutar pelos seus objetivos com unhas e dentes. E isso acontece com todo mundo. Isso é normal. Por exemplo, quando você usa alarmes para te lembrar de fazer algumas coisas. Quando você faz um compromisso público com alguém. Você tem um grupo ali, você fala, olha, a partir de hoje eu vou dar uma volta no quarteirão todos os dias e eu vou mandar uma foto para vocês toda vez que eu finalizar. Ou, eu vou comer frutas todos os dias. Eu estou comprometido a começar a gostar de comer frutas. Então, faz o compromisso público com a sua família, com seus amigos. Vou mandar uma foto para vocês toda vez que eu estiver experimentando uma fruta nova. Esses sistemas fazem a gente se manter no caminho. Eu quero te dar mais exemplos de sistemas. Na verdade, eu acho que eu vou desenvolver um material. Olha só, acabei de ter essa ideia aqui. Acho que eu vou desenvolver um material de como que a gente cria sistemas que nos fazem agir, mesmo sem depender dessa motivação. Eu vou criar um material a respeito disso e aí eu volto aqui para falar com vocês, tá? Me cobrem, podem me cobrar. Olha o meu compromisso público aqui para fazer. Entende? Isso acaba sendo uma forma de criar um sistema para fazer o que eu preciso fazer. E eu quero que você entenda também a força que o ambiente tem na sua vida. O seu ambiente tem muito mais impacto sobre você do que a sua força de vontade. Se o seu celular está sempre na sua mão, você tem dúvidas de que ele vai te distrair? Se a TV está sempre ligada enquanto você trabalha em casa, você tem dúvida de que você vai sim querer assistir e não vai prestar tanta atenção no que, sei lá, estão falando na reunião chata? Se você ajustar o seu ambiente ao seu redor, as coisas começarão a trabalhar um pouco mais a seu favor. Disso eu tenho certeza absoluta. Modulação ambiental é uma das melhores estratégias que a gente aplica em prática clínica para ajudar com que as pessoas comam melhor. Você sabia disso? Dentro do nosso ambiente, nós temos pessoas, redes sociais. Se você, no seu ambiente, tem pessoas que têm uma energia mais up, né? Uma energia mais para cima, poxa, a chance de você ser uma pessoa muito mais agradável é bem maior. Quando a gente tá ao lado de pessoas que nos inspiram e são felizes, a chance da gente se sentir melhor e mais feliz é muito maior também, entende? Ser ambicioso e ser preguiçoso não é o fim da linha, tá? Você já tem o que você precisa. Calma. Entender isso é o ponto de partida para você aprender a trabalhar com a sua natureza e não contra ela. Para finalizar, eu quero te passar 3 abordagens, digamos assim, que talvez possam te ajudar em relação a isso, tá? A primeira delas é a teoria dominó. Um pequeno movimento inicial pode derrubar todas as peças, desde que elas estejam o quê? Alinhadas. Você pode começar alinhadamente. Você escolhe uma coisa que quando cai, leva as outras junto com ela. Vamos supor que você decida começar pela pecinha sono, que vai desencadear uma ação gigantesca sobre todas as outras, no impacto da sua fome, da sua concentração, na sua capacidade de aprendizado, na sua energia, disposição para treinar. Imagina o impacto do sono. Tem uma outra abordagem que fala sobre o paradoxo da eficiência. Você sabe que menos é mais, a gente sempre escuta isso. Analisa a sua rotina e percebe quais são os 20% que você poderia fazer que impactariam 80% de resultado na sua vida. Se você está tentando organizar a sua vida, talvez seja mais interessante você revisar a sua agenda e eliminar os compromissos desnecessários do que tentar incluir coisa nova. E tem uma outra abordagem que é, pasme, não faça nada. Aqui ela é um pouquinho mais difícil, na minha opinião. Mas quem sabe aí, no seu caso, funcione. Você vai parar um dia e não vai fazer absolutamente nada. Você vai ficar sem agir, sem fazer nada. Aí você também não pode ficar buscando distrações, mexendo no celular, nada disso. Você vai parar um dia, não vai fazer nada e vai olhar para sua rotina. Óbvio que você tem que ter o privilégio de poder fazer isso também, né? Porque não é todo mundo. Depois de observar a sua rotina, você para e pensa se o que bloqueia a sua ação não é o fato de que você sequer sabe por onde começar. Entenda uma coisa, você precisa saber por que começar.
Mas eu vou te falar uma coisa que talvez te conforte um pouco mais. A capacidade humana de atrasar a recompensa é uma das maiores vantagens evolutivas. Esse é um mecanismo que ele é regido principalmente lá pelo córtex pré-frontal e ele permite que a gente resista a impulsos imediatos para que a gente alcance objetivos maiores e mais significativos no futuro. Como o exemplo do dinheiro investido que eu dei. Tem um estudo bem legal, que é o estudo do Marshmallow. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Eles mostraram que essas crianças que tinham a capacidade de não comer o marshmallow que estava ali na frente delas, durante aquele período que eles pediram para que elas aguardassem, elas tinham melhores resultados ao longo da sua vida, em diversas áreas. Desde o desempenho acadêmico até a saúde mental. E essa habilidade, ela não reflete só autocontrole, força de vontade, mas também um planejamento, né? Um sistema. Visão de longo prazo, resiliência. Em vez de ceder a pequenas satisfações momentâneas, instantâneas, como, sei lá, gastar com alguma coisa supérflua ou pular um treino, aprender a atrasar recompensas permite que a gente construa uma vida mais alinhada aos nossos objetivos e aos nossos valores. Quero que você pense sobre isso. A propósito, eu sou Luana Tomás, sou 99% nutricionista. Eu repito isso em todos os vídeos. Tô com a minha lista de espera para atendimentos aberta. Muito provavelmente o meu CRN vem em março e a partir daí começarei a atender oficialmente como nutricionista. Eu vou adorar ajudar você com a sua saúde, tá? Lembrando que saúde não é projeto, saúde é prioridade, é requisito de vida. Eu vejo você no próximo vídeo. Até, beijão.